da minha palestra é Perspectivas da Educação no Brasil e no Mundo. A pergunta é ampla, eu não tenho ambição de sequer tentar responder, né? Mas eu vou tentar interpretar a pergunta, vou simplificá-la e vou tentar responder da forma que for possível nesses poucos minutos. Vamos começar pelo mais fácil, pelo mundo, e do Brasil falarei brevemente ao final. O mundo são dois, pelo menos, para simplificar, o mundo desenvolvido e o mundo pobre. Vamos falar aqui um pouco do mundo desenvolvido, que é aquele no qual a gente se espelha e pretende um dia chegar lá. E sobre esse mundo desenvolvido, há alguns estudos que eu vou usar aqui para poder balizar os meus comentários. Os resultados do PISA e alguns estudos feitos em torno do PISA, em particular um livro publicado na semana passada pelo Nuno Crato, ex-ministro da Educação de Portugal, se chama Improving a Country's Education, em que analisa os impactos do PISA em 10 países, 2 estudos da consultora McKinsey, todos dois também a respeito do PISA, com base em resultados do PISA, e um artigo mais antigo do Eric Hanushek sobre autonomia, que também é baseado no PISA. O que esses estudos no agregado nos mostram? Do ponto de vista de andamento, não é? Quem avança, quem continua avançando no PISA, surpreendendo sempre, são os países asiáticos, já são 7 ou 8, né, que lideram o ranking mundial, e meia dúzia de países menores da Europa. O maior deles tem 60 milhões de habitantes, a maioria são países de 5 a 10 milhões de habitantes, como a Estônia, e esses, como a Finlândia e outros conhecidos. Isso inclui a maioria dos países da Europa, Estados Unidos, Canadá, ficam oscilando, como é natural se esperar num exame dessa natureza, não se deve esperar grandes avanços, né? São economias estáveis, sistemas educacionais estáveis, mas há uma tendência a declínio nos últimos anos. Se começa a notar muitos países ficando um pouco mais aquém da média de 500 pontos. O que acontece com os países que melhoraram e estão melhorando? Né? Alguma tendência conjunta? Não é? E esse livro do Nuno Crato é interessante porque ele lança alguma luz sobre isso, vale a pena ler. Né? Chama a atenção, né, sempre, não é o que é diferente, o que é único ao país, né, que as pessoas geralmente viajam para ver o que tem diferente aqui, o que fizer diferente. Nada disso é relevante. Não é relevante o que é semelhante. Semelhante é que quase todos eles foram provocados pelas avaliações internacionais, né? Pelo TIMSS, pelo PISA, alguns por avaliações nacionais, né? E essas avaliações, essa exposição ao mundo os levou a tomar medidas e promover mudanças. Não todos, mas alguns. O que também chama a atenção é que todos eles, os professores que trabalham nas escolas públicas, né? Eles são professores com boa formação, são professores escolhidos entre os 30% melhores alunos do ensino médio, que essa é uma questão que o Brasil ainda não resolveu enfrentar. Em todos eles, os currículos têm sido aprimorosos, são currículos focados nas disciplinas, bastante rigorosos, com pouca variação em torno disso. Quando existe variação, elas são mais de natureza marginal, folclórica, né? Embora a imprensa acentua muito isso, mas na atividade central da escola isso não chega muito, né? E eles, em geral, possuem livros didáticos de boa qualidade, alguns de ótima qualidade, como Singapura, Inglaterra, França, por exemplo, né? E esses países são países em que há sistemas diferentes de produção de livros, extremamente descentralizados em Singapura, totalmente descentralizados em países como a Inglaterra, não é? Mas certamente nenhum país tem critérios tão absurdos, né, como nós temos no caso do FNDE, que impossibilita, né, a produção de qualquer livro minimamente inteligente. Então, isso é o que chama a atenção desse estudo do Nuno Crato, vale a pena ler, refletir, quem está interessado em entender o que está acontecendo pelo mundo. No caso do McKinsey, eu gostaria de pensar brevemente o resultado de 2 estudos, não é, todos feitos em torno de 2017, não é? Um que mostra a importância das habilidades socioemocionais, da garra, né, das crianças e jovens que têm atitude, que têm autoconfiança, que têm o mindset, né, estão focados na atividade acadêmica, no estudo. Né, e isso tem uma relação fortíssima com o desempenho escolar. Crianças, às vezes jovens,
com menos desenvolvimento intelectual, com menos QI, conseguem resultados bastante avançados em função dessas disposição. Né? E isso mostra a importância da família e da escola em canalizar essas atitudes. Obviamente isso é antigo, vem desde os gregos, desde os romanos, mas a evidência corrobora isso. E o segundo estudo, né, muito importante, muito interessante, que os brasileiros deviam procurar entender melhor, né, os brasileiros que gostam de novidades, de inovação, de mudança, não é que a importância do ensino direto. Não é? O ensino que funciona, o ensino que faz enorme diferença, é aquele ensino dirigido pelo professor, não é? Em que isso é o essencial, o grosso do tempo passado em aula, e eventualmente, né, algumas atividades, experimentos, atividades iniciadas pelos alunos projetos, mas isso é a cereja do bolo, não é a substância do bolo. Esse também é um estudo que merece uma reflexão. E finalmente o estudo, não é, que é o mais antigo, do Hanushek, corrobora um pouco essas ideias sobre a escola, funcionamento e autonomia. O Hanushek fez um estudo com 42 países, procurando, com base nos questionários do PISA, saber se há impacto, né, em relação entre autonomia e desempenho, autonomia escolar, decisão da escola, decisão dos professores, né, e ele conclui, né, com base nos dados dele, que há uma relação positiva forte entre o nível de desenvolvimento do país, o nível das instituições sólidas no país e mais autonomia, e ao contrário, em países mais frágeis, com instituições mais frágeis, países também com nível de desenvolvimento econômico mais reduzido, a autonomia tem efeitos negativos. Ele mostra isso com alguma evidência, alguns problemas metodológicos no estudo, mas esse estudo vem sendo muito contestado, por países que mostram o seguinte: olha, há países, e muitos deles, sobretudo na Ásia, em que o conceito de autonomia é muito restrito, muito limitado, e no entanto são países de alto desempenho. Então parece que essa, talvez, na direção dos países desenvolvidos, ter ou não autonomia é menos relevante, talvez, do que o que o Hanushek falou. Mas possivelmente é verdade na outra ponta. Quer dizer, países em que há poucas instituições, poucos mecanismos de cobrança, pode ser que a autonomia faça mal para a educação. Possivelmente este é o caso do Brasil, onde você tem a maioria dos professores, sobretudo na escola pública, sem preparo adequado, pouco estímulo para você fazer com qualidade. Vê o caso, por exemplo, no Brasil, do Enem, que o Enem não chega a estimular as escolas públicas do ensino médio a melhorar o desempenho. Quer dizer, as pessoas, os alunos de escola pública típicos só entram na universidade pública por causa das cotas. Se não fosse isso, jamais teriam condição de entrar. Então, a existência do exame no Brasil não estimula, e, portanto, existe necessidade de mecanismos gerenciais mais adequados. Mas também não estimula o setor privado, vê o caso do PISA, em que há uma instituição, está aí, o nível de desempenho da escola privada é muito baixo, em relação ao PISA. Você vê, os alunos do Brasil na escola no PISA estão um pouco abaixo da média do conjunto dos países europeus, e isso não leva a nenhuma mudança. Estamos aí há 20 anos no PISA e todo mundo está feliz, acha que a escola privada no Brasil como um todo é maravilhosa, que nossos alunos são os melhores do mundo, que o ensino dos Estados Unidos é fraco, que a gente continua com esse tipo de ilusão. Bem, agora vamos pensar um pouco na pandemia, se muda algo, e pensar um pouco no Brasil. Historicamente, não há muita evidência, eu mesmo fiz um estudo em julho sobre o impacto da pandemia a longo prazo, revimos mais de 700 estudos, está publicado na revista Ensaio. Afeta, historicamente, a gente sabe que outros tipos de pandemia, de interrupção longa da escolaridade afeta alguns mais do que outros. Agora, por exemplo, é de se esperar que as crianças, sobretudo de famílias mais pobres, que nascem em condições mais precárias, com mais dificuldade alimentar, com pré-natal menos bem feito, terão prejuízos para o resto da vida. Quem se forma agora certamente tem mais prejuízo, porque vai encontrar um mercado de trabalho destruído, e quem não entra no mercado de trabalho rápido permanece nele 2 anos, sabemos que tem uma trajetória no trabalho bastante mais prejudicada, e sobretudo alunos com risco de deserção, aqueles alunos que eram faltosos, que tinham muita dificuldade com a escola, muito problema de disciplina. Esses aí são altamente prováveis de não voltar ou voltar com dificuldade, e esse aí então é um grupo de alto risco. Do ponto de vista de conhecimento, a perda é relativa, ela tende a se recuperar,
não é? E o que a gente sabe, né, hoje que a gente ouve tanta coisa a respeito de igualdade, desigualdade, etc., é que no longo prazo, e outro estudo do Hanushek é muito forte sobre isso, né, mostra que a longo prazo é muito difícil reduzir desigualdade. Quer dizer, você tende a consertar essa desigualdade ocasional da interrupção, mas no longo prazo, a não ser que haja outras medidas estruturais que afetam fatores extraescolares, não há reformas educacionais conhecidas que tenham atuado efetivamente, de maneira vigorosa para reduzir desigualdades. Outra questão que se coloca muito no Brasil é tecnologia, em outros países também. Não é? Certamente a tecnologia mostrou a importância da escola, não apenas do ponto de vista de ensino, como de custódia, de guardar os alunos, de interação social. Então, aí há um impacto possível, a escola ser mais valorizada por si mesma, pelos alunos, pelas famílias, isso pode ser um impacto interessante. Não é? Ela mostrou perspectivas e limites também da tecnologia, não é? Mas de tudo o que nós sabemos sobre as tecnologias, não é? Isso não mudou, isso dificilmente muda no curto prazo, não é o de sempre, ou seja, com bons professores, o efeito adicional da tecnologia é pequeno porque eles são bons, então é difícil você melhorar, não. Com professores excepcionais, o efeito é excepcional, né? Mas é um efeito que também, se não tiver tecnologia, terá outra coisa, não vai mudar muito o resultado final. E para a maioria o resultado é fraco ou atrapalha em geral. Não é? No entanto, não é? A tecnologia e a aprendizagem toda que ocorreu, não é? Nesses meses, certamente poderá aumentar a eficiência das operações escolares em todos os níveis, poderá contribuir para desenvolver mais a autonomia dos alunos, que é um fator que muita gente aprendeu, e sobretudo para os professores que se engajaram, que experimentaram, né? Ele terá à sua mão instrumentos e opções, né, para poder diversificar, para poder melhorar a qualidade do seu trabalho. Não é? E concluindo e voltando aqui para o caso do Brasil como um todo, não é? O que a gente observa? Não é? Há uma diferença muito grande, de modo geral, entre a ação do setor público e do setor privado, escolas públicas e escolas privadas. Há esforços notáveis no setor público, há esforço grandioso de alguns professores, mas de um modo geral, a diferença de tratamento entre um e outro, de expectativas de cobrança, é absolutamente abissal, né? E isso certamente terá impacto, pelo menos no curto e médio prazo. O segundo grupo que perde muito no Brasil são os alunos não alfabetizados, e isso é mais grave na escola pública, porque não terão tido apoio em casa. Nós sabemos que quase metade dos alunos das séries iniciais é analfabeto, e esses alunos não têm qualquer autonomia, portanto, terão tido muita dificuldade para desenvolver atividades autônomas de leitura, não é? E isso é uma lição importante, né, para o setor público. Tem que pegar a criança no final da pré-escola, primeiro ano, alfabetizar, porque se acontece uma outra dessa, eles terão meios de se virar um pouco melhor, né? E também as estratégias de retorno. Quer dizer, nós estamos aqui hoje falando no final do ano, em dezembro, poucas secretarias têm o plano A e nenhuma, ou rara tem o plano B, né, a melhora, né? Poucas têm instrumentos de diagnóstico já prontos para serem implementados. E há muito zum, né, muita discussão entre os educadores, né, de diluir o currículo. Vamos pegar o essencial de cada disciplina. Quer dizer, é uma coisa que no Brasil tem dificuldade de entender. Quer dizer, o essencial na escola é português, matemática e ciências. Mas essas três disciplinas são básicas, então não tem concessão a fazer aí. Então, se tem pouco tempo, é preferível concentrar nessas e fazer tudo o que tem que fazer, supondo que é um bom currículo, do que fazer um pouquinho de cada um, né? Nós, no Instituto Alfabeto, estamos trabalhando muito com municípios, desenvolvemos instrumentos de avaliação, inclusive interativos, no meio do TAP, estratégias, né? E a gente também ciente, né, e acompanhando as possibilidades de escolas públicas e privadas, e estamos aí enfrentando junto com vários esses novos desafios. Bom, então essa é a visão que eu queria tentar responder a pergunta aqui das perspectivas da educação no Brasil e no mundo. Eu admiro muito o trabalho de muitos, né, e certamente muitos de vocês terão feito um trabalho notável, né, e acho que temos muito a aprender. Mais uma vez, muito obrigado aí ao IPAI por esse convite, por essa oportunidade, né, aproveito para desejar ótimas felicidades aí pela virada do ano. Muito obrigado.